Com Novo Olhar apresenta... Olá, amigos do blog Canal Com Novo Olhar. Nós estamos aqui com a professora Valéria Orjan. Ela que é professora e também atua aqui na parte da supervisão da professora. Isso, do Departamento de Pós-Graduação e Pesquisa do IPC. Professora, primeiro, muito obrigado pela entrevista. É um prazer para a gente recebê-la. E vamos falar um pouco para as pessoas sobre a importância da orientação e mobilidade no contexto escolar e a importância do guia, das pessoas se capacitarem para poderem ajudar a pessoa com deficiência. Joia. Como é que as pessoas elas podem se preparar? Elas podem de imediato receber uma pessoa com deficiência na rua, abordar e levar elas, pegar no braço imediatamente? Como é que elas devem proceder para ajudar as pessoas e não atrapalhar? Tá, então vamos lá. Sua pergunta tem duas vertentes. Vamos falar da primeira, que eu chamo de orientação no relacionamento com pessoas com deficiência visual, sejam elas cegas ou elas de baixa visão. Nesse aspecto, quanto maior campanha a gente faça e divulgue como a gente deve se relacionar com as pessoas, ao encontrar uma pessoa cega, não puxá-la pelo braço, oferecer o seu braço e ela vai pegar o seu cotovelo, que uma pessoa cega é uma pessoa como outra qualquer, antes de ser cega ela é uma pessoa, então a gente deve entender as pessoas com deficiência primeiramente como pessoas e depois a deficiência delas. Então isso eu acho que é uma campanha educativa que as instituições de pessoas com deficiência visual, as escolas, os centros, as secretarias de educação devem fazer em suas cidades. A outra questão é a questão da capacitação, seja ela de professores ou de profissionais técnicos que trabalham em instituições que recebem ou que vão receber pessoas cegas. É importante que essas pessoas se qualifiquem, né, se capacitem. A gente, dentro de... Bom, orientação e mobilidade, primeiro a gente tem que trabalhar. Então vamos pensar em o que é orientação e mobilidade e o que é orientação e mobilidade no contexto escolar. Porque também existe orientação e mobilidade no contexto de reabilitação. Porque as pessoas podem nascer com deficiência visual, ou seja, elas são deficientes visuais congênitos, ou elas podem ficar com deficiência visual depois que elas nasceram, adquirirem essa deficiência visual. Então, depois que elas saem da idade escolar, esse processo todo de reabilitação, vamos continuar, esse processo todo de reabilitação, ele é feito fora da escola, porque se eles já passaram da idade escolar, eles têm que ir para um centro de reabilitação. Então, nesse processo de reabilitação também existe uma aula, uma atividade de orientação e mobilidade. Na escola, a gente tem que pensar que a orientação e mobilidade começa desde o momento que a criança entra na escola. Se ela entrar numa creche, ele vai começar numa creche. Se ela entrar na educação infantil, ela vai começar na educação infantil. Porque orientação e mobilidade não é só mobilidade, tem também a parte de orientação. Então a criança precisa aprender a se orientar, ela precisa formar conceitos que são importantíssimos, ela precisa ter a imagem corporal, o conceito corporal. Isso tudo a gente aprende na escola. A localização do mapa mental também. A organização espacial, e aí você cria um mapa mental. Para isso, a gente tem aqui no Instituto Benjamin Constant cursos de capacitação, a gente chama introdução, cursos de introdução à orientação e mobilidade. Por que a gente chama introdução? Porque são cursos de 40 horas. E num curso de 40 horas a gente não consegue capacitar uma pessoa. A gente consegue dar para ela informações básicas que ela já vai começar a atuar e depois ela vai se capacitando mais ao longo da sua trajetória profissional. O Benjamin Constant é também uma instituição de capacitação. Então a gente tem vários cursos na área da deficiência visual, capacitar, formar pessoas que querem trabalhar na área da deficiência visual. Qual é o contexto, professora, de formar, capacitar, trabalhar com essas pessoas? Existem, como a senhora bem falou, técnicas, cursos, capacitação, mas independente dessas técnicas, o que a pessoa precisa trabalhar, a pessoa que vai receber ou que vê uma pessoa com deficiência, ela precisa abordar até para que
ela não faça algo que o deficiente venha incomodar o deficiente no percurso dele, ou então que ela cometa alguma gafe, que as pessoas às vezes procuram aí, como é que eu trato uma pessoa com deficiência visual, como é que eu pego, outra já não chega, já pega, a pessoa já pega pela bengala. Então como é que ela deve fazer essa abordagem de fato? Acho que a primeira coisa é que quando você encontra uma pessoa com deficiência visual, o que você deve fazer? Você chega para a pessoa e toca a pessoa levemente e fala bom dia, boa tarde, boa noite, você precisa de ajuda? E ouvir a resposta dela. Às vezes ela não precisa de ajuda, então ela vai te dizer não, muito obrigada, eu não preciso. Ou ela vai dizer sim, eu preciso. E aí você volta a pergunta para ela, como é que eu posso te ajudar? Porque a pessoa que tem deficiência visual, ela sabe como ela tem que ser guiada, ela sabe como ela gosta de ser guiada, qual é a melhor forma para ela.